Mulher à frente, eu ainda por ser motorista do caminhão, por ser sargento, chefe de guarnição, então é mais difícil, no entanto é mais admirado. A população admira bastante quando a gente chega no local. Nesse dia, né, especial, só composto por mulheres, nós observamos olhares muito curiosos, mas de muitas aprovações, principalmente das mulheres lá fora, que olham com uma admiração e entendendo que nós podemos ser o que nós quisermos e hoje a gente consegue presenciar, viver e ajudar a corporação dessa maneira, né? Sendo o que nós queremos, num local para ajudar a sociedade da melhor forma possível.